Olá família, bendiciones, feliz dia de acciones de graças. Tremendo dia de dar graças ao Senhor, ser agradecido a nosso Deus por sua bondade, por sua fidelidade. E hoje, aqui nos Estados Unidos, é um dia muito especial para as famílias, para a gente estar compartilhando. Pero creio que nós, como cristianos, temos tremenda oportunidade de ser agradecidos ao Senhor por sua fidelidade, por sua bondade, por tudo que o Senhor ha dado a nós. E o dia de hoje, esse dia de Thanksgiving ou dia de Ação de Graças, me gostaria muito compartilhar com você alguns princípios da palavra de Deus, para que esse dia não seja um dia solo para comer, um dia solo para estar pensando em las coisas materiais, pero que seja uma oportunidade para recordarmos lo bueno de Deus para nós. Quero animar-te a compartilharmos juntos sobre dar graças ao Senhor, ação de graças, ser agradecido ao Senhor. É muito interessante esse dia de celebração aqui nos Estados Unidos e alguns outros países também, pero a vezes em diferentes dias, pero esta oportunidade de sermos agradecidos ao Senhor. El Día de Acción de Gracias es una fecha que recuerda la primera cosecha que obtuvieron los primeros peregrinos británicos en 1621, porque el año anterior fue un año muy duro, muy difícil para ellos, y fue un tiempo de celebrar y dar gracias a Dios y compartir con los nativos ese momento de celebración. Pero ser agradecido, la palabra ou a ideia de agradecer e ser agradecido ao Senhor é quando miramos em la perspectiva de Deus. E é interessante, hermanos, porque a palavra de Deus nos anima a ser agradecidos por todo que Deus nos ha dado. E em esse dia me gostaria compartilhar com vocês alguns princípios da palavra de Deus, alguns princípios que estão em la revelação de Deus, palavra de Deus para nós, por que deveríamos ser agradecidos. Lo primeiro, e creio que lo que nos hace mirar hacia Deus é porque é um Deus que está cerca de nós, é um Deus que está com nós. O salmista, em el Salmo 75, habla desta maneira: te damos graças, ó Deus, te damos graças, pois cercano está tu nombre. Los hombres declaran tus maravillas. Me encanta la perspectiva que tiene el salmista de los motivos para dar gracias. Y observe que declara de esta manera: damos gracias, oh Dios. Te damos gracias. Estamos agradecidos, ¿no? Tu estás cerca de nós, tu nome está cerca de nós. Ou seja, em todo tempo, em toda circunstância, em todo e qualquer momento, teremos a segurança de ter o Senhor com nós e ser agradecido. E creio que a vezes nós olvidamos, em momentos como esse, em que a sociedade está tão preocupada com o que é transitório, de lo que é passageiro, e olvidamos de lo que é eterno. Eterno é nosso Deus. Então, como cristianos amados, como creyentes, qual a diferença? É que nós temos ao Senhor com nós, reconhecemos sua presença com nós, estamos agradecidos por Ele, não? Por sua presença em nós. E me gostaria mirar com você alguns princípios. Já hemos meditado em outros momentos em um texto como esse, pero creio que é bueno, é oportuno em um dia como hoje dar graças ao Senhor, meditar em sua palavra. E há alguns princípios que rapidamente me gostaria compartilhar com vocês, ok? Primeiro princípio é que dar graças ao Senhor por todo. E quero começar compreendendo que é um tempo de ações de graça. Observe que aqui, Efésios capítulo 5, versículo 20, Pablo habla desta maneira: dei sempre graças por todo, em nome de nosso Senhor Jesucristo, a Deus el Padre. Observe que Pablo habla duas coisas importantes de princípio. Quando dá graças,
em todo tempo, sempre, não? Por todo, ou seja, tempo e circunstâncias. Lo bueno, lo malo, agradecidos ao Senhor. Sempre e por todo, dando graça ao Senhor. Em nome de quem? De nosso Senhor Jesucristo. A Deus el Padre. Ou seja, Pablo habla duas coisas ao princípio. Quando dá graça? Sempre. Como dá graça? Dá graça por todo. A quem dá graça? A nosso Senhor, el dueño de nossas vidas. E a Deus el Padre. E aqui é a fuente de todo bien. La fuente de todo lo bueno es Dios. Entonces, ese es el principio. Entonces, miremos algunas cosas. Por ejemplo, podemos ser agradecidos al Señor por la gracia, por el favor de Dios. Observe 1 de Corintios 1:4. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios. Y esta gracia, el favor, ¿ok? La bondad de Dios foi dada a nós por Deus em Cristo Jesus. Ser agradecidos por la graça recebida. Não lo merecemos. E sempre me encanta fazer esta comparação entre graça, ok? Entre graça e, ou seria melhor talvez, la misericórdia, ok? Misericordia de Deus. Misericordia de Deus para nós. La gracia é receber algum favor de Deus que nós não lo mereceríamos, pero Ele nos dá. Ou seja, por exemplo, nós mereceríamos la muerte, pero que dá o Senhor a nós su vida. Misericórdia é Deus não dar o que nós mereceríamos. Mereceríamos que? La muerte, pero Ele nos dá su vida. Ok? Graça recebida. Creio que esse seria um bom motivo de oração diário para todos nós. Senhor, estamos agradecidos por la graça, por tu favor, por tu misericórdia, por tu bondade, por nós. Segundo ponto, e isso nos leva a compreender de que maneira podemos estar confiados em essa graça e o favor de Deus. Em primeiro lugar, Romanos capítulo 1, versículo 8. Em primeiro lugar, dou graças, Pablo agradecido ao Senhor, a mi Deus, por meio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fé. E se você lê o contexto de Romanos 1, habla que é uma carta, ou está falando de uma carta onde Pablo está dando testemunho de todo que o Senhor ha hecho por su pueblo, pero alertando a la igreja de Romanos e haciendo recordar de la bondade de Deus que ha dado fé a eles por su graça. O terceiro ponto é ser agradecidos por o recebimento de la palavra de Deus. Amados, creio que este é algo que a vezes nós não valoramos. Ter a oportunidade de receber a palavra de Deus. Em este mesmo momento, agora mesmo, há irmãos de nós que não podem, não têm a oportunidade de ler a palavra de Deus. Porque alguns países la proíbem, porque há persecução, mas nós temos sua palavra. Pero su palabra dada a nosotros es la palabra de vida, es la palabra de salvación, es la palabra de vida eterna, es la revelación de Dios y tenemos esta palabra revelada, tenemos esta palabra en nuestras manos y podemos estar agradecidos al Señor por ella, por el recibimiento de la palabra. Mira como Pablo habla a los hermanos que estaban en Tesalónica. Por eso también nosotros, sin cesar, ou seja, em todo o tempo, damos graças a Deus. E habla dessa, damos graças a Deus de que quando receberam a palavra de Deus, que ouviram de nós, quando Pablo predicou a esses hermanos, la aceptaram não como palavra de homens, sino como lo que realmente é, a palavra de Deus. Que regalo tremendo, la cual também hace su obra em ustedes, los que creem. Ou seja, tener la palabra de Deus, recibir la palabra de Deus é
tremenda bendição. É que estar agradecidos. ¿Por quê? Porque esta palavra de Deus obra em nós. Recebemos fé, recebemos a palavra, temos vida. Temos a bendição do Senhor sobre nós. Mira, hermanos, que oportunidade temos, não? Que privilégio temos. Que a palavra revelada obra em nós. E há que estar agradecido. Mais que estar agradecido por o pavo, por la comida, por la fiesta, ser agradecido por la palavra de Deus. Esta é eterna. La comida, não, os regalos, isso vai passar. Pero a palavra de Deus permanece para sempre. Para sempre. ¿Ok? Seguindo a nossos princípios. 4. Por la libertad del poder de la oscuridad. La salvação que recebemos do Senhor. Me encanta esse texto de Colossenses capítulo 1, versículo 13. Porque Ele nos livrou, Ele, Deus, la obra de Deus em nossas vidas. Ele, nuestro Deus, nos livrou del domínio de las tinieblas e nos trasladou ao reino de su Hijo amado. Está falando de quem? De Jesucristo, de nosso Senhor. Quantos de nós deveríamos e devemos estar agradecidos, felizes, porque o Senhor nos livrou del domínio, del poder de las tinieblas. O Senhor nos livrou de la muerte eterna. O Senhor nos trasladou, nos levou ao reino de su Hijo amado. Ou seja, é interessante pensarmos isto, hermanos, que todos nós, de alguma maneira, passamos por esta realidade, os que nascimos de novo. Ou seja, antes vivíamos bajo el domínio de las tinieblas, el dominio de las tinieblas. Y éramos esclavos para la muerte, ¿ok? Entonces, aquí, esclavos para la muerte, ¿ok? Muerte. Pero el Señor nos dio el privilegio de, en Cristo Jesús, la obra de Dios, a través de Cristo Jesús, Ele nos trasladou, nos sacou desse império de las tinieblas, del domínio de las tinieblas, e nos chamou a sua vida. Ok? Seguimos vida. Há uma diferença tremenda. E todos os dias devemos estar agradecidos ao Senhor por esse privilégio, por esta oportunidade que o Senhor ha dado a nós. Não? Me encanta. Princípio mais, e creio que é interessante quando pensamos em esse princípio que o Senhor ha dado a nós. O quinto, pero aqui vai aparecer como sexto, pero não te preocupes. Por la libertad del dominio del pecado. O Senhor nos livrou. Outra vez, Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Deus que aunque ustedes eram esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doutrina la que fueron entregados. Versículo 18. E havendo sido liberados, ou libertados mejor, libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de justiça. O Senhor nos livrou. O Senhor nos sacou de uma condição de muerte, de esclavos para la muerte. E todos os dias, estar agradecido. Por isso, para nós como cristianos, Thanksgiving, ação de graças, é diário. São todos os dias oportunidade de estarmos agradecidos ao Senhor. Exaltar seu nome. Por quê? Porque estávamos mortos. E essa é a enseñança do Evangelho, que estávamos mortos, não havia esperança para nós, mas recebimos vida e vida eterna por Cristo Jesus, livres del poder de las tinieblas. E agora temos
privilégio de participar da obra redentora do Senhor. ¿De que maneira? Proclamando su evangelho, proclamando su buena notícia, proclamando a las pessoas que há esperança, que a esperança não está em coisas, a esperança não está em pessoas, a esperança está em Cristo Jesus, em sua promessa. E mira esse princípio. Graças por la comunhão do evangelho. Filipenses capítulo 1, versículo 5. Por sua participação, dando graças por sua participação, donde? Em el evangelho. No evangelho, usted lo sabe, es buenas noticias. Em um tempo tão difícil, temos buenas notícias. Participam ou participação de ustedes em el evangelho desde o primeiro dia hasta agora. Se você lê o contexto da carta de Pablo a los filipenses, Pablo está muito contente, feliz, porque esta igreja compreendeu o propósito de Deus, ser partícipe, compartilhar da proclamação do evangelho. O evangelho recebido, a boa notícia recebida, compartilhar com outros. E Pablo estava agradecido. Aunque Pablo estava em prisão, pero estava agradecido, contento por lo que esses hermanos, ou por la atitude que tinham esses hermanos de compartilhar o evangelho. Esse dia, damos graças por la oportunidade, o privilégio que Deus nos dá de participar de sua obra. Outro princípio muito importante, não? Talvez você lo haga hoje, não? Por los alimentos. Pero reconhecendo, mira como habla 1 de Timoteo 4:4. Por todo lo criado por Deus es bueno, porque todo lo criado por Deus es bueno, y nada se debe rechazar se recibe com acção de graças. O contexto está falando de alimentação e tantas coisas que havia involucrado, de como a gente a vezes torcia a revelação, os princípios da palavra. Pero Pablo está falando, mira, o Senhor supre a nós. O Senhor dá a nós o necessário. E tudo que o Senhor nos dá, com acção de graça. Pero que não seja um dia solo, não só o dia de Thanksgiving, pero cada dia. Amados, todos nós, principalmente em esse país, Estados Unidos, temos mais de lo que necessitamos. Esses dias, pastor Kelvin falava algo e nos chamava a atenção, não? Que a vezes nós damos por sentado todo o que tem em nosso hogar. E ele dizia que el inodoro de nossa casa temos água limpa, não? Pero a gente, em muitos países, não? Em muitos países, não tem. E tem que caminhar horas para encontrar água. E quando encontra, não é água limpa. E lá temos. Pero ser agradecido por la provisão do Senhor. Outro princípio, e creio que este, de alguma maneira, já nos hace recordar e poner atenção à importância de ser agradecido a nosso Deus. Thanksgiving, Dia de Acção de Graça, é um dia para ser agradecido a Deus. ¿Por quê? Porque é nosso Deus que está, como falávamos al princípio, cercano. Mira, esse texto de 2 de Coríntios 9:15. Graças a Deus por su dom inefável. E aqui é interessante, porque quando habla del dom, que é o dom de Deus, ¿ok? E é um regalo. O regalo mais importante é o favor de Deus, a bondade de Deus. E Pablo habla que este dom de Deus é inefável. O que significa isso? Não se pode expressar com palavras, indescriptível, algo que está por encima de nossa compreensão, ou seja, é a imensidão da bondade de Deus. Não? Nos falta palavras, esta é a verdade. Ou seja, como descrever esta grandiosidade, esse favor, não há palavras. Então, quando Pablo habla que é
inefável é como não puedo descrever com palavras, porque está por encima da compreensão humana. Amados, ser agradecido ao Senhor. Que oportunidade, que privilégio que temos nós outros. Então, em el dia de hoje, quero animar-te, não? Quero animar-te a ser agradecido ao Senhor. Nós, como matrimônio, Renata e eu, estamos muito agradecidos ao Senhor por o privilégio de compartilhar com vocês, por o privilégio de ser parte dessa família do Ministério Latino de Steel Creek Church of Charlotte, por ser parte de Steel Creek Church of Charlotte, por a oportunidade, agradecidos por a família que o Senhor nos ha dado. Aunque nossos filhos vivem lejos fisicamente, o Senhor ha dado a nós uma família. Estamos agradecidos por a vida de cada um de vocês, por os servidores, por la gente que ha servido em nossa congregação de uma maneira increíble. Como pastores, pastor Jaime e eu estamos agradecidos por los líderes de grupo, líderes de ministério, pessoas que han participado, que muitas vezes você não os vê em serviço normal, não estão adelante, mas estão servindo. A la gente que trabalha na parte técnica de nossa congregação, a la gente que serve de diferentes maneiras. Mas estamos agradecidos ao Senhor, porque Ele ha cuidado de nós, Ele ha provido a nós. Estamos agradecidos por lo bueno desta vida e por lo malo desta vida, as dificuldades desta vida. E quando hablo de lo malo, hablo de enfermidade, hablo de luto, de tristeza que hemos passado este ano. ¿Por quê? Porque nos acerca ao Senhor. ¿Por quê? Porque nossa confiança e nossa segurança não é perecedera, é eterna, está em Deus. Amados, há muito por ser agradecido ao Senhor. A todos aqueles que são parte de nossa congregação, que talvez não participam de nenhum dos ministérios nesse momento, não está involucrado diretamente em nada, mas ha sido constante em assistir a los serviços, a los grupos, ha sido constante com suas ofrendas, com sua oração. Graças, porque o Senhor ha proveído através de tu vida. Se orando, participando, e creio, irmãos, seguramente que o Senhor tem muito mais para nós outros. E oramos por aqueles que este momento, exatamente o dia de hoje, estão passando por tempos tão difíceis em suas vidas. Creia-me, nossa esperança, nossa segurança está no Senhor. Se miramos hacia adelante do que Ele tem para nós outros. Aí está nossa confiança. Por isso, não queria deixar de passar a oportunidade do dia de hoje, dia de ações de graça, juntamente com você, dar graças ao Senhor por sua fidelidade, dar graças ao Senhor por seu amor, graças ao Senhor por sua palavra, graças ao Senhor por sua provisão, graças ao Senhor por tão grande salvação, graças ao Senhor por a oportunidade de participar de sua obra, de proclamar seu evangelho, graças por sua graça para nós outros. Esse é meu desejo. E Deus mediante, o primeiro domingo de dezembro, quero animar-te a estarmos juntos para adorarmos ao Senhor. Vamos compartilhar, vamos participar da cena do Senhor, o primeiro domingo de dezembro, ok? A las 10:15, volviendo a la carpa. Não está lista totalmente, mas já podemos volver para compartilharmos como congregação, como família. E por último, quero volver e cerrar esse momento lendo uma vez mais esse texto. Den sempre graças por todo. Em nome de nosso Senhor Jesucristo, a Deus, el Padre. Por todo, hermanos. Por todo, em todo tempo, em todas as circunstâncias e por todas as coisas. Sermos agradecidos a nosso Deus e Padre. Nos amamos, nos queremos muito e estou seguro que temos a Deus, que é o único Deus. E como ensina Santiago, de Ele e solo de Ele, vem
toda buena dádiva. Y a Él sea la gloria, el honor, por los siglos de los siglos. Familia, bendiciones, un feliz día de acción de gracias. Aquel que é digno de toda glória e de todo honor. Bendiciones. Bye.